Bom dia, com muito respeito vou usar o teu comentário aqui para falar sobre exatamente o que tu está citando, né? Eu tive muita sorte, eu nasci em uma família onde meu pai e meu avô viviam o futebol, né? Então, meu pai me contava uma história dos anos 60, quando começou a Libertadores da América, que veio se repetindo décadas e décadas. A história era a seguinte: quando surge esse confronto entre América do Sul e Europa, né, que foi considerado campeonato mundial, os europeus desdenharam. E aí, o Santos, né, Peñarol, Nacional, empilharam títulos, até que em determinado momento eles lá se deram conta e falaram o seguinte: não, peraí, eles estão nos desafiando, nós vamos jogar e vamos fazer com que faça valer. Ganharam alguns títulos, e aí vem os anos 70. Os anos 70, de maneira geral, o Brasil já tricampeão, era o reflexo do que acontecia na Copa do Mundo. Os europeus, eles desdenhavam naquela época a própria Copa do Mundo, dizendo que não era um torneio que valia a pena ser disputado, né? Então é histórico esse cenário onde os europeus valorizam somente o campeonato deles, a Eurocopa e a Champions. Aí vem os anos 80, Grêmio conquista, Flamengo conquista, né? E volta novamente as lapadas dos sul-americanos nos europeus. Os europeus fazem uma campanha, isso está histórico, se você pesquisar aí, enorme, para acabar com esse campeonato. Eles não queriam disputar. Então, mais uma vez, eles fizeram uma campanha para que isso fosse banido. Entre os anos 90, aí foi um show, né? Aí foi um show. Aí eu me recordo muito bem quando o São Paulo ganha do Barcelona e os discursos eram exatamente os mesmos. Ah, o São Paulo ganhou do Barcelona reserva, estava no final da temporada, os caras estavam desgastados. Isso vai acontecer só daqui 1000 anos. Aí o São Paulo vai no outro ano e vence o Milan, todo poderoso, que tinha um super time e que veio com praticamente o time titular. Ah, mas isso é porque eles estão cansados. Vem o Grêmio em 95, enfrentando uma seleção que foi semifinalista da Copa, né, que enfrentou o nosso querido Brasil de igual para igual. E o Grêmio vai lá com um jogador a menos desde o primeiro tempo, faz um confronto e perde no detalhe nos pênaltis. Vem o time do Vasco da Gama, que faz um dos maiores confrontos para mim em mundiais, contra o time do Real Madrid. Perde aquele jogo por um detalhe, mas faz um dos maiores confrontos. Aí aparece novamente o Palmeiras, que faz um confronto gigante, perde por um gol, por um detalhe. Mas o que acontecia? A Europa o tempo todo diminuindo esse campeonato e os brasileiros caindo nessa história, indo nessa onda de que dizer que não vale a pena, que quando nós vencemos foi um acaso. O que acontece mais uma vez? Pressão da Euro em cima da FIFA para mudar o campeonato. Vamos fazer um campeonato diferente. A FIFA vai lá e diz o seguinte: beleza, vamos fazer um campeonato diferente. Monta aquele campeonato em 2000, onde o Vasco da Gama, né, e o Corinthians sobram em cima dos europeus. Mas a nossa mídia, com essa síndrome de cachorro vira-lata, novamente fala: não, os caras vieram aqui para treinar, eles estavam num amistoso de pré-temporada. A FIFA faz o quê? Depois daquele vexame, atende a pressão e bane aquele campeonato. Volta o mesmo cenário, muda, encaixa uma forma diferente um pouquinho no campeonato no final do ano. Aí vai lá o teu Internacional e vence. Melhor, vai o São Paulo e vence. Vai o time da Argentina, chega numa final. Vai o Pachuca, chega em outra final. Mas o campeonato não serve. Os europeus são sempre assim. Sempre nada funciona se não for o campeonato deles. E a gente vê uma geração que cresceu vendo isso, achando que o futebol só é a Europa. E agora a FIFA cria um campeonato, novamente, o qual eu sempre venho falando, quem me acompanha aqui, eu disse: a hora que fizerem um campeonato no nível de Copa do Mundo, vocês vão ver que os europeus vão desdenhar. E aqui eu tenho vários vídeos que eu falo exatamente isso. Vão criar um campeonato novo, os europeus vão levar a lapada, né? Pode até vencer, porque são vários, eles têm uma seleção em cada clube lá. Eles podem vencer esse campeonato e provavelmente a tendência é que um europeu vença. Mas mesmo assim, com os vexames que eles estão passando, eles vão inventar a história, vão dizer que o problema está no meio da temporada. E aí, mais uma vez, nós vamos aceitar e dizer o seguinte: não, eles têm razão, quem sabe eles estavam cansados. Tá, quer dizer que quando o Grêmio foi lá contra o Real Madrid, com jogadores
cansados de um ano pesado e sem os maiores jogadores, porque estavam lesionados justamente por isso, não valeu. Aquela vitória lá foi... o Real Madrid estava brincando. Quando o Flamengo faz um confronto igual para igual com o Chelsea, né? Melhor, contra o time do Firmino, e perde por 1 gol, também não vale. Agora quando vem aqui, e os brasileiros, e os sul-americanos, e os mexicanos, e os americanos estão batendo neles, é porque eles estão em férias. Essa é a verdade. Eu acho que ela resume muito bem aí com relação ao que estão falando. É um bajulamento, e eu entendo e respeito essa geração mais nova que não viu e não viveu aquilo que eu acabei de citar. Mas não caiam nessa narrativa. Eles têm medo do futebol sul-americano.